Outubro é um mês que o mundo inteiro se veste de rosa para nos lembrar algo muito importante. A vida precisa de cuidado. E hoje temos uma convidada que fala de saúde de um jeitinho diferente. Ela une corpo, rosto e emoções em uma mesma conversa. Porque quando a gente respira bem, a gente vive melhor. E eu quero apresentar para vocês, neste Outubro Rosa, cheio de respiração e consciência, a doutora mais animada que eu conheço. Com muito propósito, eu quero apresentar a doutora Ana Flávia. Olá, muito obrigada pela oportunidade, é um carinho enorme estar aqui e poder contribuir para a vida de pessoas, né? Algo que a gente tem tão simples e tão fácil, que é a respiração, e traz tanto benefício para a vida e para a saúde das pessoas. Eu queria perguntar justamente isso. Como essa forma tão completa de falar sobre respiração, você uniu a odontologia e todo esse assunto que vai para a beleza, vai para o corpo, para a mente. Fala um pouco para nós, doutora. Bom, é simples e complexo ao mesmo tempo. A respiração é a base da nossa vida. Então começa pelo bebezinho. Quando ele nasce, o primeiro ato de vida dele é respirar. Então o choro vem porque ele aprende a respirar naquele momento. Ao longo dos anos e da vida, o meio externo modifica a nossa forma de respirar. E aí vem o que? As alterações na face. Então, quando não se respira pelo nariz, não ocorre o desenvolvimento ósseo e muscular fisiologicamente natural, que seria o ideal. Então, é onde a gente vê crianças, né, e depois adultos com os dentes apinhados. Por quê? Porque o ar não entrou pelo nariz e não fez a pressão no céu da boca para poder expandir aquela parte óssea e, consequentemente, a musculatura. E aí, ao longo da vida, existem as compensações do nosso corpo, que o nosso corpo é muito inteligente. E essas compensações, no decorrer da vida, vai trazer o quê? Uma conta a ser cobrada. Pode dar uma pausa aí? Daí eu vou falar, né? Aí, doutora, mas que conta é essa? Já tô preocupada. Ah, meu Deus, Ana, eu convidei você porque eu acho você uma pessoa extremamente que tem um propósito dentro da odontologia, além de ser nossa dentista, ser uma pessoa assim que eu confio muito. E você tem falado sobre essa respiração e agora eu quero saber que conta é essa? Olha, a conta é grande, eu vou começar pelos menorzinhos e a gente vai dando sequência na fase adulta. Acho que fica mais fácil. Então, na criança, o que pode acontecer? Aquela criança o bebê que acorda na madrugada chorando, faz muito xixi na madrugada, ele não está respirando pelo nariz, ele respira pela boca. Então essa apneia que ele tem, esse choro, esse grito que eu acho que eles chamam de terror noturno, se eu não me engano, é a falta da oxigenação no corpo e no cérebro. Então esse grito, esse choro é em busca do corpo se salvar. Então ele chora para respirar. Aí vai crescendo, né? Então tem na fase escolar, por exemplo, na idade escolar, as crianças que têm mais dificuldade de aprendizado, têm olheira, ombro caído. Então o corpinho, se você olha, todos têm o mesmo tipo de corpo. Porque a partir do momento que não se respira pelo nariz, você não respira pela boca, não desenvolve o tórax. Então o corpo se fecha. E ele fica com o corpinho arcadinho, a barriguinha estufadinha e a perninha com os joelhos entreabertos. Então todos crescem mais ou menos com esse mesmo biotipo físico. É uma compensação do corpo para manter o equilíbrio. E existe também essa dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque ele não dorme bem, porque ele respira pela boca, ele não respira pelo nariz. O ar que entra pela boca, ele não é purificado, é um ar gelado, então essa criança vive com amidalite, com rinite, com sinusite, tomando medicações, e o sono pode até dormir, mas é um sono agitado, não é um sono tranquilo. Aí vai para a escola, o que ele tem? Sono, ele não consegue focar, é uma criança agitada, ele come interpondo a língua entre os dentes ou come com a boquinha aberta, porque ou ele respira ou ele come. Então, assim, são sinais que os pais devem se atentar à criança, que às vezes não é que ele é preguiçoso, ele não consegue se atentar, ele não consegue focar.
Ele não consegue prestar atenção porque falta energia nele. Agora, no adulto, aí essa criança se torna um adulto. Então vamos falar do homem. Ele segue, o corpo começa, ele arruma formas de se adaptar para sobreviver, para trabalhar, para viver na vida com mais dificuldade. Então ele pode desenvolver um bruxismo, porque ele não consegue respirar. E o bruxismo vem o quê? Além das emoções, porque não é só um fator. Existe o fator emocional, que impacta muito nessa questão também. Então ele já é uma pessoa mais ansiosa, por quê? Porque ele não dorme bem, porque ele não respira bem. Então, consequentemente, ele tem hormônios que aumentam, como o cortisol, que é um hormônio do estresse, considerado do estresse e do alerta, né? Então, se o corpo dele está o tempo todo em estado de alerta, porque ele não respira bem, então ele não dorme bem, aí durante o dia ele passa o dia com sono, então esse corpo tem que manter ele vivo para trabalhar, para ganhar vida, né? Então o cortisol dele vive alto. Consequentemente, ele tem outro hormônio que sobe junto com o cortisol, que é a insulina. Então ele pode até desenvolver um diabetes em circunstância desta situação. Meu Deus, quanta Então coisa. assim, vai muito além do que a gente imagina. Então ele se torna um adulto, vai viver, vai sobreviver? Vai, só que sofrendo muito, porque ele não descansa, ele não sabe o que é um sono reparador. E aí os hormônios que são responsáveis por fazer o nosso corpo ficar em paz para se reparar e regenerar, eles não são produzidos na quantidade ideal para fazer isso, como a melatonina. Então, assim, para o corpo se reparar e descansar, tem que ter a melatonina. Mas ele não tem, porque ele não dorme bem. A madrugada que ela tem que ser despejada no corpo, ele está em alerta. Então, ele deita para dormir, só que ele se desperta o tempo todo. Ele acha que ele está dormindo, mas o corpo toda hora faz ele acordar. Então, é o sono agitado, porque o corpo tem que se mexer. Então, é aquela respiração profunda, para o ar chegar onde precisa. Então o corpo funciona, mas sempre naquele esforço tremendo para o corpo sobreviver. E aí vai. Então, conforme vai ficando mais velho, vem as doenças crônicas. Por quê? Esse acúmulo de estresse do corpo que vai acumulando, estresse, a gente chama de radicais livres, estresse oxidativo, vem o que? As dores no corpo, porque essas toxinas vão se acumulando no corpo, porque não respira pelo nariz. O respirar pelo nariz, e o ar tem que entrar pelo nariz e sair pelo nariz, para ele promover a expansão desse canal que ele entra e sai. Então, quando ele entra pelo nariz, ele vai, e esse processo é feito certinho, fisiológico, ele elimina até 80% das impurezas do nosso corpo. Então, quem não faz a respiração pelo nariz e faz pela boca, além de não eliminar, está acumulando mais. Agora, o assunto é sério, vocês viram, né? Então, o negócio é o seguinte, a doutora vai ensinar para nós agora, porque eu vou ter que pedir, sabe, doutora? Sim. Ana, me fala. Essa respiração, como que a gente faz? Porque o que ela acarreta na sua parte, que é odontológica, né? Quando você, nesses últimos anos, que você se atentou para esse problema, né? Que você foi buscar, que você foi estudar, que você tem visto nesses últimos anos, é consequência, né? De Sim. tantas coisas, né? Como que isso atinge na nossa saúde bucal? Então, o que eu encontro no consultório, quem respira pela boca? A língua é inflamada, então as papilas, que é o que dá sabor para os alimentos, a língua geralmente é lisa em determinada região onde esse ar gelado passa, acaba inflamando. Por quê? Porque o ar entra contaminado, então ele vai inflamar a língua, ele vai inflamar a gengiva, vai gerar cáries, porque desidrata o dente. Então, o que acontece? A gente pensa assim, o ar não é filtrado, ele entra contaminado e gelado. Então, esse ar vai contaminar, essa bactéria vai desenvolver e vai gerar cárie,
vai gerar gengivite, a língua é inflamada, essa desidratação do dente gera mais sensibilidade, então é um paciente que tem os dentes mais sensíveis. Lógico que muda muito de uma pessoa para outras características. Vive com sinusite, rinite. Por quê? Porque embora o ar entre pela boca, ele tem comunicação com o nariz. Então toda essa contaminação oral passa para a parte nasal. Então ele vive com rinite, com sinusite e é constante. Outro detalhe, a boca quando desequilibra essas bactérias, então a gente tem a bactéria normal que faz bem para a cavidade bucal. E aí entra a bactéria que a gente chama de patógena, que é a que causa doença. Quando esse acúmulo de bactéria desce para estômago e intestino, ele vai desequilibrar a região do estômago e intestino. Então vem aquela palavra que é dita disbiose intestinal. Então essa inflamação na parede do intestino vai fazer com que os nossos minerais dos alimentos ou de quem suplementa não funcione. Então a suplementação não vai funcionar e vai modificar toda a digestão, o bolo fecal vai ser todo alterado, vai acumular mais impurezas nesse corpo e diminuir a produção da serotonina, que é o que dá a sensação de bem-estar. Então é onde o tratar a boca interfere no nosso mental, porque no intestino 70%, 80% de serotonina é produzida ali, então é uma responsabilidade, é muito importante essa concentração. Então afeta o humor, a ansiedade, e isso altera para a mulher. Então, a gente já que está no Outubro Rosa, por que é importante isso para a mulher? Para saber, né? Porque a gente sofre muitas alterações hormonais, e se esse desequilíbrio no intestino intensifica, vai intensificar o quê? A irritação, essas alterações de humor. E dizem que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Justamente por essa razão. Então é uma ligação direta do intestino com o cérebro. Então é um eixo, né? Boca, intestino e cérebro. Então a gente tem que cuidar da saúde bucal para cuidar do mental. Gente, você tá vendo? Uma coisa tá ligada à outra, né? Sim. É uma coisa. Eu imagino, porque eu tô numa fase menopausa, então eu acho que tem muita relação com isso também, né? Sim, você consegue acalmar, inclusive diminuir a pressão. Então, assim, quando a gente respira muito curtinho, você faz tudo trabalhar mais intenso. Quando a gente consegue aumentar o tempo da respiração e ela mais lenta, a frequência cardíaca diminui, então diminui a ansiedade, diminui a pressão arterial, ela entra num equilíbrio, não é que ela vai diminuir além do que deve, mas ela entra num equilíbrio, então a respiração ela traz muito benefício para o nosso corpo. Ana, uma pergunta que não quer calar aqui em mim. Hoje em dia, nessa fase de harmonização facial que está em alta, esse cuidado com o rosto que está bem forte em tudo que é clínica por aí, como que essa parte da respiração pode influenciar na beleza dos nossos rostos? Assim, como que você, né, fala isso pra gente? É assim, sempre que o paciente vai no consultório, eu já oriento com essa questão respiratória para contribuir com o resultado. Por quê? Quem respira pela boca, a pessoa pode ter mais manchas na pele porque acumula mais aqueles radicais livres. A pele pode ser mais flácida e mais flácida e com olheiras. Por quê? Porque o oxigênio não chega. O que dá muita olheira é falta de oxigenação. Então, o ar entrando pelo nariz, chegando nos pulmões, indo até o sangue filtrado, ele vai nutrir uma célula do nosso corpo que chama mitocôndria. Ela é o gerador de energia do nosso corpo. A gente tem ela em tudo. É a partir dela que se regenera. Então, a partir dela forma a pele, a partir dela forma músculo, neurônios. Então, se o oxigênio não entra nessa célula, essa mitocôndria não tem força, a célula não tem energia para se reproduzir adequadamente. Então, não vai formar colágeno do jeito que a gente gostaria, não vai dar resistência para o músculo do jeito que a gente gostaria. Então, todo procedimento realizado é efeito Cinderela.
ele vai ter uma durabilidade menor em comparação àquela pessoa que tem uma respiração natural pelo nariz, entendeu? Então, unindo os dois, dá pra gente, assim, prolongar algo assim que a gente tá fazendo, né, com muito mais eficácia, né? Sim, porque assim, quem se propuser a tratar a saúde, ele vai ter um ganho estético. Então, assim, ao longo do tempo, a olheira desaparece, a pele vai ficando mais firme. Pode até fazer um tratamento de harmonização que vai potencializar essa ação. Então, o ganho, você vai estimulando o teu corpo a ficar melhor. De dentro Para fora. Ah, eu amo essa fala, né? Dentro para fora. Porque eu acho que a nossa transformação é de dentro para fora, né? Sim, e assim, eu falo que como hoje em dia, como lentes e facetas, isso tudo tá muito banalizado também. Então a gente não é uma capa de celular, eu sempre dou esse exemplo, né? Que fica trocando. Assim como tratamento. Então, assim, é um tratamento. Então a gente faz algo para estimulando. Não ficar refém daquilo e não ficar substituindo como se fosse algo banal, simplesmente, né? É sensacional. Muito bom. Muitas mulheres, elas vivem numa pressão danada hoje em dia. As mulheradas tá assim dominando e assim, o que acontece? A gente ganha peso, mas a gente perde o colágeno. Doutora, como que a gente faz para ter uma respiração, para a gente ter uma vida mais tranquila? E eu queria saber, a respiração ajuda no colágeno? Sim, muito, porque a gente vai dar nutriente para a célula, que é o oxigênio, para ela trabalhar e produzir esse colágeno. E para essa mulher que anda estressada e voltar para o eixo, é muito simples e rápido. Ela parar e respirar. Se concentrar naqueles 5 segundos na respiração, ela vai entrar no eixo corpo, espírito e mente. Eu creio que essa tríade não vai falhar para ela se acalmar e voltar para ela mesma, se reconectar com ela. Quanto mais vezes ela conseguir fazer isso ao dia, independente do estado de estresse, ela vai ter essa conexão, reconexão consigo mesma. É porque a perda, né, de algumas coisas no decorrer da nossa vida é normal, né? Sim. Mas eu acho que está sendo de forma acelerada. Exatamente. Então, o respirar consciente faz a gente entrar numa velocidade natural, né? Então, o envelhecimento se torna natural e não acelerado, como anda sendo acelerado, né? Tudo tem que ser muito rápido para ontem, as respostas têm que ser muito rápidas, tudo tem que ser muito rápido. Então, faz refletir sobre isso. Então, esse tempo para respirar consciente também contribui nisso. Até que ponto essa velocidade vale a pena? Né? Então, é recuar mesmo e deixar fluir como a natureza flui. Eu sempre comparo com a árvore, qualquer planta que nasce, ela tem a semente, vai nascer no broto, ela tem aquele tempo para se desenvolver. Eu acho que a gente perdeu isso nessa vida. Então, tentar voltar olhando como a natureza funciona, né? O dia ele tem esse tempo para ser dia, como a noite tem o tempo dela para ser noite. E nós temos o nosso tempo para funcionar, não precisa acelerar. Eu acho que é por aí. É muito legal, porque eu acredito muito assim que a gente tem que se atentar, porque a gente está vivendo mais. Sim. Então, o tempo de vida, né, tem aumentado. Sim. Então, a gente precisa se cuidar. Super idosos. Então, a gente tem que ter uma longevidade com qualidade, né? Sem depender de alguém, né? Eu acho que é buscar isso, envelhecer com qualidade e independência. A gente está aqui no Outubro Rosa, né? Então, Outubro Rosa é um mês que fala sobre prevenção. Doutora, quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter sobre tudo isso que a gente está falando? Quais são os sinais que você pode assim nos assinalar assim, que fala assim, nossa, isso está correndo e você precisa se cuidar? Olha, o primeiro sinal é boca seca. É um dos sinais. Então, por que a boca está seca? Por que a glândula salivar está deixando de produzir saliva? Estou bebendo pouca água, é muita medicação? Então, existem alguns fatores que podem interferir nisso.
Então, buscar um profissional, um cirurgião dentista para dar a devida orientação é importante. Outro ponto, sangramento na gengiva. O sangue ele tem que ficar dentro do vaso sanguíneo. Sangrou, tem alguma coisa ali. Então, algum processo inflamatório onde deixa essa região mais flácida, a gengiva flácida, e ela sangra com facilidade. Então, nem sempre ela está vermelha, a gengiva está vermelha, então assim, sempre está de olho ou em busca de uma consulta para fazer um check-up odontológico, para verificar se está tudo ok. Tártaro, presença de tártaro. Tártaro é o quê? É a perda de cálcio dos dentes e dos ossos. Por que que isso acontece? Está faltando vitamina D, que é o hormônio colicalciferol? Está tomando alguma medicação que está induzindo a essa alteração metabólica do cálcio? Então isso é um sinal, porque leva o corpo à inflamação de baixo grau. Então a inflamação de baixo grau é aquela que a gente consegue conviver, porque ela se torna imperceptível, geralmente não tem dor, ou é uma dor que a gente fala, ai, só que vai passar. Se acomoda com essa dor e ela se estende ao longo dos anos, é onde pode se tornar um câncer, uma doença mais grave. Então, toda doença grave, ela não aparece, ela está instalada há anos, desta inflamação de baixo grau que foi ignorada. Então, a boca, ela dá muitos sinais. Cárie, presença de cárie, presença de bactéria. Então, toda bactéria, toda doença da boca, ela percorre o nosso corpo via saliva, que vai para o estômago, intestino ou corrente sanguínea. Então, se ela cai na corrente sanguínea, ela pode se alojar em articulações, é onde gera artrite, artrose, na válvula do coração, causando endocardite bacteriana ou até miocardite, na meninge no cérebro, meningite. Então, assim, e é uma doença silenciosa, que a pessoa só se dá conta quando ela sente uma dor aguda. Então, assim, a busca constante de um check-up é importante para se evitar esse tipo de doença no futuro, porque ela vai acontecer. É certo que ela vai acontecer, o corpo só vai precisar de um tempo para manifestar, entendeu? É muita coisa, hein? Ana, é muita coisa que a gente precisa se preocupar. É um assunto muito sério. Às vezes você pensa assim, o que esse canal tá falando, que é um canal de contabilidade, tá falando sobre saúde, mas a gente conecta a nossos parceiros, nossos clientes, junto conosco. Para quê? Para ele levar para vocês informações da sua saúde. Para muitas pessoas estarem atentas ao que está acontecendo com você hoje. Então, se você tem algum desses sinais, é um alerta para você. Eu creio que seja do mesmo cuidado que nós temos que ter com nossa vida contábil, né? Essa parte burocrática e tem que ter esse cuidado, pessoas especializadas para cuidar como vocês. Existem os profissionais que estão ali dispostos a cuidar da saúde. Todos nós não podemos ignorar para viver com saúde, né? Eu sinto isso muito em mim, a vida tá aí pra gente viver e não sobreviver. Então, e para viver, a gente não pode sentir dor, porque dor não é normal, não dormir bem não é normal. Então, nós não podemos aceitar o que não é normal. Então, tem que buscar a causa, buscar ajuda para procurar melhorar essa condição de vida e de saúde. E é por isso que eu me conecto tanto com você. Por quê? Porque as pessoas, elas acostumaram com a dor, acostumaram com o que não é normal. E o normal, a gente se perdeu dele. Exato. Então, a gente precisa se reconectar com o normal. E é por isso, assim, que foi certeiro te convidar nesse início de Outubro Rosa, que a gente tem tanta coisa para falar de emoções, de saúde bucal. É o mês da saúde bucal também, no final do mês, no dia 25 de outubro, é o mês da saúde bucal. Então, é um alerta para você buscar alguém da saúde, da odontologia, seu dentista. Faz tempo que você não vê seu dentista? Então, procura ele. É verdade. E, doutora, mais
coisas assim. As pessoas estão indo cada vez menos ao dentista e buscando mesmo assim o pronto-socorro, né? Então, sim, só na emergência. Na emergência. Então, assim, qual é a dica que você deixa assim para a gente tá periodicamente buscando, né, nossos dentistas, procurando você? Como que tem sido feito isso? Sim, o que eu creio? Eu creio que é cultural, né? O hábito do brasileiro não ter essa prevenção, mas começar a buscar isso como um hábito. Porque a partir do momento que se começa o tratamento, depois é só manter esse tratamento. Você dificilmente vai passar pelo tratamento novamente. Então é ter consciência de que precisa ser tratado. O que tem que ser tratado? Na medida do que pode, vai fazendo aos poucos, ou quem pode faz de uma vez. Ou seja, o poder não envolve só dinheiro, envolve uma série de questões, né, individuais para cada um. Mas assim, dar o primeiro passo para iniciar essa jornada de autocuidado. E é pro resto da vida, né? Assim, aí depois você só mantém, você só faz a prevenção. Como que tá o que foi feito? É manter só. E isso tudo que você está falando sobre respiração não leva só para a saúde bucal, mas para todo o sistema do seu corpo, para uma caminhada, né? Para tudo. Quando você está caminhando, você está dormindo, antes de dormir, para ter um sono perfeito. Então, assim, é para nossa vida além do consultório, né? Sim, com certeza. É para o teu dia a dia. O ideal seria respirarmos dessa forma sempre, né? 24 horas por dia. Enquanto isso não acontece, sempre que lembrar, fazer essa respiração consciente. Então, ao acordar, antes de dormir, antes de uma reunião, antes de executar algum trabalho, uma tarefa, tá no trânsito, respira. Quem é mais estressado já respira, porque isso ajuda a acalmar, né? Ficou nervoso, para e respira, mas prestar atenção na respiração se chama respiração consciente. Então, assim, é respirar com leveza, sem fazer ruídos, lentamente e em até 5 segundos para quem conseguir. Fica tranquilo. A gente vai fazer o exercício aqui e a gente vai ensinar direitinho. Ela vai me ensinar e eu vou ensinar para vocês. Fica aí, hein? Não perca, não. Isso aí. Ana, menina, me conta, quais exercícios físicos seria ótimo para a gente aprender a respirar? Assim? Quais você indica? Que você vê assim no consultório, que a pessoa pratica e você analisa, nossa, é muito bom mesmo, ajuda. O que traz muita mudança, né, para positivo é yoga, pilates e a natação. São atividades físicas assim, onde a gente acaba se concentrando mais na respiração. Menina, amiga, vou voltar pro yoga. Eu acho que é isso que tá falando. Menina, olha, eu vou uma vez por semana, mas eu vou começar a ir todas as vezes. Vocês estão vendo, amigas de plantão aí minha aí, ó. Vamos todo mundo respirar bem, hein? Respirar bem. Amiga, vou voltar pra yoga. Vai produzir mais colágeno. Ai, meu Deus, hein? Olha, eu acho que é isso, sabe? Olha, tá precisando de colágeno. Tá precisando assim, tá vendo? O seu colágeno mas tá bom, viu, André? Vai ver que eu tô aprendendo a respirar. Doutora, foi assim, sensacional, mas eu preciso aprender essa respiração. Vamos lá. Meu Deus do céu, vamos lá, gente, olha, a doutora vai ensinar pra gente essa respiração. Vai lá, Fel, como que é? Vamos lá, então inspira pelo nariz em 5 segundos e solta pelo nariz em 5 segundos. Então, vamos lá? Vamos. Lentamente, ai, meu Deus, eu também? Você tá vendo, né? O negócio é junto aqui. O ar tem que entrar e ir até a barriga, então a gente precisa sentir o ar chegar aqui na barriga, não curto, no tórax, até a barriga. Então, a gente precisa se concentrar, eu preciso também me concentrar. Vamos lá? Vamos. 1, 2 e já. Eu contei até 5. Eu conto até 5? Como que é? Você conta até 5. Eu fiquei aqui, eu fiquei presa. Como que? Conta até 5 inspirando.
E aí solta em 5 segundos também. Tá, então assim. Vai de novo. Se você puxar de uma vez... Ah, tá. Vai cansar, ela vai ficar curta. Então eu tenho que levinho, assim, ó. Levinho. Você sabe que eu fazia errado mesmo. Eu respirava pelo nariz e soltava pela boca. Então, você lembra que a via tem que ser igual para a expansão acontecer, entendeu? Quando o ar entra, ele expande, por isso que aí a gente evita ter aquelas obstruções nasais. Por que que tem? Porque o ar não passa, então tudo vai tomando conta. A gente não falou sobre isso, mas isso ajuda também nas pessoas que roncam? Sim, demais. O roncar tem vários fatores, né? Um deles é a falta de respiração pelo nariz. Tem o envelhecimento também. Na mulher é mais acentuado por conta das questões hormonais. Então, gente, assim, o Eduardo vai entrar na respiração hoje. A flacidez do nosso músculo interno, né, que a gente fala orofaringe, ela, imagina uma geleia, então ela tá flácida, ela ocupa mais espaço. Quando ocupa espaço, o ar tem menos espaço para passar. Então, às vezes a pessoa respira pelo nariz, só que tá com a musculatura flácida. Então, eu sou uma pessoa que agora eu estou diminuindo, mas eu roncava de boca fechada, porque a vibração era na garganta, porque a musculatura estava flácida. Então agora eu estou com o meu aprendizado cuidando de mim. Então eu estou fazendo treinamento para fortalecer essa musculatura. Aí ela contrai, é igual academia. A gente faz musculação, o braço vai ficar tonificado, ele atrofia, então ele encurta. E essa parte da orofaringe é igual. Então você vai, quando a musculatura contrai, encolhe, porque ela está mais fortalecida, automaticamente o espaço para o ar passar aumenta. Então aí você vai ter mais oxigenação. E aí não vai ocorrer aquela vibração que é onde vem o ronco com a boca fechada, entendeu? Olha, vocês estão vendo? Mas vocês aprenderam, né? Então... Se o ar para você em 5 segundos está difícil, começa com 3 e vai aumentando gradativamente. Não precisa já começar com 5. O ideal é a gente falar em 5, mas quanto maior o tempo dessa inspiração, melhor para o nosso corpo. Então começa com 3, porque às vezes a gente faz assim, ó, dá 2 segundos, nem isso já respirou, se for prestar atenção. Então assim, vai em 3 segundos, consegue suavemente em 3 segundos, aumenta para 4. Vai ocorrer na expansão torácica e aí vai entrando, vai permitindo essa entrada melhor, entendeu? Deixa eu ver você fazer, doutora, pra mim ver se eu... Nossa, eu também treino, viu, gente? Pra mim ver como que é, assim, pra que eu fiquei olhando pra mim. Então vamos lá, você conta em 5 aí pra mim. Viu? Então ele nem percebe, ó. É imaginar um bebezinho. Tá vendo? Lá. Quando um bebê tá respirando, que a gente vai ver, será que tá respirando? Essa é a respiração certa, porque ele tá ali sereno, não faz nem barulhinho. É assim que a gente tinha que ter continuado a respirar. Tá vendo? Respirar como um bebê. Foi uma delícia esse bate-papo, muito ensinamento. Olha, eu já até aprendi a respirar, gente, olha só. Então valeu demais a pena. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim, a Borne agradece demais, eu agradeço demais você. Você é uma pessoa sensacional. Tem um propósito incrível que é sobre saúde, sobre vidas, sobre transformar a vida através da saúde bucal. Exato. E isso para nós se conecta muito. Eu que agradeço, muito feliz por essa oportunidade de poder contribuir para as vidas, né, aqui na tua empresa também, para os funcionários. E é uma informação básica, simples, que a gente tem disponível, não precisa comprar. É só perceber e ter consciência. Então é um processo, é longo, mas vale muito a pena para se ter longevidade e saúde. É isso. Se você quer mais conteúdos como esse, fica ligado. O Borne Talks só está começando.